Olá! Boa tarde, tudo bem com vocês? Já vou fixando aqui o nosso tema de hoje. Isso, enquanto o Instagram acha vocês aí que vão nos acompanhar hoje. Prontinho, então a gente vai falar um pouquinho de inteligência interpessoal, gente. Nós falamos aí nos stories de inteligência emocional e aí eu falei, na live eu explico, né, o bracinho da inteligência emocional que a gente vai conversar hoje, tá bom? Olha lá o pessoal chegando aí, os primeiros espectadores, Fabrício, Deco, tudo bem com vocês? Bom, não vou ficar enrolando muito, né, para o pessoal quem já chegou não ficar esperando para começar os conteúdos. Bom, gente, seguindo então essa linha nossa, né, das funções comportamentais que a gente pode e quer desenvolver, né, para sair desse isolamento social mais fortalecido, focando aí quem está estudando, que está se preparando para um concurso, para uma prova, para um vestibular, ou para aquela pessoa que está desempenhando, né, fazendo home office agora e que precisa, então, se tornar um profissional melhor, ou você que não está fazendo home office, não parou de trabalhar, mas que está buscando crescer profissionalmente, essa live de hoje, ela é fantástica, ela é sensacional, parece que é uma coisa que às vezes a gente não dá muito valor, mas que hoje em dia é o que as empresas buscam, hoje em dia é o que um profissional precisa ter, precisa desenvolver para ser bem sucedido, né? Para alcançar novos desafios, novos cargos, novos objetivos, metas dentro de uma empresa, tá? Você fala, Nicole, mas você falou de inteligência emocional nos stories, agora você vai falar de inteligência interpessoal, o que é isso? Bom, eu vou começar explicando para vocês um pouquinho, de uma forma geral, a questão da inteligência, né? Poucas pessoas sabem, mas existem 9 tipos de inteligência. E um dos bracinhos da inteligência emocional é a inteligência interpessoal, que está tão relacionada ao nosso ambiente de trabalho e aos nossos estudos, que é por isso que eu decidi fazer uma live específica só da inteligência interpessoal. Até porque nós tivemos já uma live com a nossa psicóloga e coordenadora também, Ariane, né? E também com a Amanda, que falaram já sobre a inteligência emocional. Então eu vou focar agora um dos bracinhos ali da inteligência emocional, que é a inteligência interpessoal, gente. Bom, o que é então essa inteligência interpessoal? A inteligência interpessoal, de uma maneira bem básica, bem geral, que eu vou aprofundar a seguir, ela fala sobre a capacidade, né, de compreensão, de entendimento do outro, de compreender o outro na relação com você, tá? Então, isso é inteligência interpessoal. A gente ter essa capacidade de compreender o outro na relação que temos com ele, tá? Entendido isso, vamos partir um pouquinho mais a fundo os fatores, né, que influenciam a inteligência interpessoal de uma pessoa, tá? Ela está diretamente ligada, gente, à capacidade que alguém tem de estabelecer a empatia com o outro. Gente, vocês já sabem, né, empatia é um nome que agora está sendo bastante utilizado, mas vocês sabem o que é empatia? Né? A gente conversou aqui em algumas lives, quem me acompanhou em lives anteriores ouviu eu falar um pouquinho de empatia, né? A empatia, gente, é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, né? A capacidade que nós temos de nos conectar com o outro. E por isso que ela é, sim, a base, né? Uma das bases da nossa inteligência interpessoal, né? Vamos olhar os aspectos embutidos na inteligência de uma forma geral. Se você pegar a inteligência lá do dicionário Aurélio, eu vou ler para vocês a definição do dicionário Aurélio, tá? Ela fala assim, que a pessoa que é inteligente é aquela que possui qualidade ou capacidade de aprender, compreender, perceber e interpretar facilmente, que preza pelo acordo, pela harmonia e pelo entendimento recíproco, habilidade ou capacidade de resolver situações problemáticas. Então, essa é a definição, gente, de inteligência de uma maneira
geral, prestem atenção. Então, resolução de situações problemáticas, né, que a gente guardem essa chavezinha, e essa capacidade de compreender, entender, atuar, né, agir, interpretar as coisas, né? Mas, nossa, Nicole, mas você falou que tem 9 tipos de inteligência? Sim, existem 9 tipos de inteligência. E eu vou falar também um pouquinho rapidamente, claro que, né, não dá pra gente falar muito disso, mas vou falar um pouquinho sim. Por quê? Porque cada inteligência desses 9 tipos, gente, é capaz de desenvolver competências de alguma área específica, né? Então, como por exemplo, pessoas que têm afinidade com a música, com espaço, que tem agilidade, né? Então, cada uma dessas é um tipo de uma inteligência. Então, eu vou falar algumas para vocês. Por exemplo, a inteligência musical é uma delas, a inteligência espacial é outra, a inteligência linguística, né? A questão de saber usar as palavras, colocar as palavras, então esse seria o terceiro tipo de inteligência. A inteligência corporal sintética, que é aquela que a gente consegue conectar, entender, compreender bem, então, o nosso corpo e as nossas sensações, né? A naturalística, que é aquela inteligência de entender o meio à nossa volta, os seres vivos, a natureza. A inteligência existencial, que é aquela onde a gente se questiona, tenta entender e aprender o porquê que estamos aqui, porquê vivemos, né? Qual é o nosso propósito. A gente fala existencial, tem gente que chama de espiritual, mas acho que existencial entra mais nisso. E a nossa inteligência lógico-matemática, né? Que é aquela de fazer hipóteses, probabilidades, entender os números, né? Então, mais um tipo de inteligência englobando aí esse conceito único de inteligência. E aí, né, estamos na sétima. O oitavo tipo de inteligência é a inteligência intrapessoal, que é aquela onde a gente olha pra gente. É a capacidade de entender, de saber solucionar, pensar sobre coisas que estão dentro da gente, sobre os nossos sentimentos e emoções. E, por último, né, que deixei por último, em nono lugar, a nossa inteligência interpessoal. Se a intra é o nosso olhar para dentro, a interpessoal é o nosso olhar, nossa compreensão para fora, tá? E tanto a intrapessoal como a interpessoal, gente, elas fazem parte de uma rede maior, que é o que chamamos de inteligência emocional, né? Então, assim, precisamos que essas inteligências, né, intrapessoal e interpessoal, estejam muito bem afinadinhas, muito bem ligadas uma com a outra, para poder dizer que então somos seres inteligentes emocionalmente falando. Por quê? Porque lidamos bem com nossas emoções. De nada adianta eu ter uma excelente inteligência intrapessoal, então eu consigo identificar o que eu sinto, eu consigo identificar a hora que eu tô estressada, a hora que eu tô com medo, a hora que eu tô insegura, a hora que eu tô descontando a minha raiva em alguém. Eu consigo fazer essa leitura legal, mas eu não tenho uma capacidade boa interpessoal, ou seja, na hora de me relacionar eu peco. Na hora de me relacionar eu erro. Por quê? Porque eu não sei me colocar direito, eu não sei exatamente qual é o melhor horário de falar, a melhor brecha da conversa, a melhor forma de pedir algo, a melhor forma de negar algo. Então é importante que a gente tenha consciência de que a nossa inteligência intrapessoal, ela só vai ter um desempenho bacana se a forma como eu coloco ela para fora, se a minha inteligência interpessoal tá bacana também, se eu também consigo desenvolver ela, tá? Bom, então entendido isso, vamos continuar. Entendemos os 9 tipos de inteligência. Vocês sabiam, quem tá me assistindo aí, sabia que existia 9 tipos de inteligência, pessoal? É muita coisa, né? E é muito legal você entender cada um desses tipos e se aprofundar. E o melhor, saber que a gente pode desenvolver cada uma delas dentro da sua caixinha, né? Dentro do seu espaço, a gente pode desenvolver cada uma delas e isso vai aprimorar a gente profissionalmente falando, né? Então a gente precisa disso. E a interpessoal, ela tá muito intrínseca ao ambiente de trabalho, gente. Seja nessa realidade home office que muitas pessoas estão, como na realidade tradicional de quem vai até uma estrutura física de uma empresa trabalhar, né? Se você não sabe se relacionar, né?
provavelmente você pode ser o melhor profissional com as melhores competências técnicas possíveis. Se você não souber se relacionar, né? Se você não souber liderar, mandar, ser mandado, né? Que tem essas relações dentro da empresa, dificilmente você vai conseguir alcançar aí grandes objetivos dentro dessa empresa. Porque hoje o pessoal, assim, de uma forma geral, todas as empresas estão muito preocupados com a saúde, com a qualidade de vida dos seus funcionários. Então, ele não quer ter uma pessoa lá dentro que tecnicamente seja excelente, seja o melhor daquele procedimento, mas que emocionalmente fere os outros, fere a si mesmo, né? Gera um ambiente ruim de trabalho. As pessoas querem que cada vez mais a gente tenha qualidade de vida no trabalho. As empresas precisam disso. Então, as pessoas que têm uma inteligência interpessoal, ou seja, de relacionamento bem desenvolvida, saem na frente do mercado de trabalho, tá? E isso, inclusive, é muito já vistoriado desde o momento inicial das entrevistas, né? Os recrutadores, na hora de uma entrevista, na hora de um teste de aptidão, eles dão, né, a forma de como você soluciona problemas, como você se coloca diante de determinadas coisas, e isso fala sobre você, né? Bom, então, falando um pouquinho, voltando ao assunto da inteligência interpessoal, em termos de conceito, né? Falamos que é a capacidade de se relacionar com o outro, sim. Mas se a gente juntar com aquele conceito de inteligência que eu li lá em cima, que falava, né? Que a inteligência envolve a busca de soluções problemáticas, então não é só a nossa capacidade em se relacionar com o outro, mas em resolver um problema, né? Então a inteligência interpessoal, ela está ligada àquela parte aguçada em perceber o outro. Não é apenas em se conectar, porque muitas vezes eu posso estar conectada com meu filho, com meu marido, com meu colega de trabalho, mas será que além de estar conectada com essa pessoa, será que eu consigo perceber o outro, perceber as necessidades do outro? Sabe aquele momento que você vira assim, ó, para um colega seu de muitos anos e fala: você não tá bem, você tá estranho. Isso é a sua capacidade em perceber o outro. Você vai muito além de se relacionar, porque você já tem um vínculo estabelecido com aquela pessoa. A mesma coisa com seu filho, com seu marido, no seu ambiente de trabalho. Então, teu chefe às vezes naquele dia não tá muito legal, tá, né, falou algumas coisas ali meio tortas, você não entendeu direito. Bom, se você vira para ele e fala: opa, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Tô vendo que tá diferente, tá alguma coisa estranha aqui. Essa é a sua capacidade, então, de perceber o outro. Então, a gente junta o conceito da relação com o outro, da inteligência interpessoal, com o conceito de inteligência de uma forma geral e coloca a necessidade de resolução de problemas, né? Então, vamos lá. Todo ser humano, ele é dotado de razões e de emoções, né? O que a inteligência interpessoal vem falar para você? Que a gente precisa pôr primeiro a emoção em primeiro lugar e depois a nossa razão para a gente conseguir se conectar com o outro. Aí você vai falar: nossa, Nicole, mas difícil isso, né? Como é que nós vamos separar essa questão de emoção, razão? Explica melhor. Bom, gente, é mais fácil eu me conectar com uma pessoa através dos sentimentos dessa pessoa ou através das ideias dessa pessoa? O que você acha? É mais fácil a gente se conectar com as pessoas através dos sentimentos. As ideias são consequências, né, daqueles sentimentos, daquele momento. Então, primeiro eu preciso me conectar com a emoção daquele indivíduo, para depois, então, me conectar com a razão dele. E se a gente pensar dessa forma no nosso dia a dia, a gente consegue se relacionar muito melhor. Então, se eu entendo que primeiro eu me conecto emocionalmente para depois ter o acordo das emoções, eu consigo resolver os meus conflitos de forma muito melhor, né? Então, é importante a gente pensar que na inteligência interpessoal eu preciso me conectar primeiro com a emoção do outro, ok? Isso de uma forma estratégica, né? Ela faz com que a gente se aproxime, seja do seu chefe, do seu marido, do seu filho. Então a gente precisa usar essa capacidade de inteligência interpessoal a nosso favor, né? E as pessoas que têm essa habilidade, que desenvolvem, que conseguem se conectar com o outro, elas são muito mais
eficientes no trabalho. Ah, mas em que sentido, Nicole? Bom, se eu tenho uma capacidade de me conectar com você muito maior, muito mais fácil, eu tenho em mim uma liderança nata. Porque se eu consigo, então, me conectar com você de uma forma muito legal, eu consigo que você seja mais produtivo no trabalho, eu consigo que você se comprometa comigo nos seus prazos de entrega, eu consigo que você firme o compromisso que você assumiu. Ou seja, eu vou ser um líder com bons resultados dos meus funcionários. Agora, se eu quero impor a minha ideia, impor a minha razão, sem antes ter me conectado emocionalmente com você, o que vai parecer? Vai parecer que eu estou violando as suas emoções. Vai parecer que eu estou violando as suas sensações, né? Então é aquela coisa, a gente fica ali sem saber muito bem como se conectar com as pessoas, se não, né, pelas ideias. É como se eu quisesse então te convencer que você precisa estudar por causa das minhas ideias, porque, né, se você estudar, você vai dar bons passos para o seu futuro, ou se você estudar, ou se você agir de forma melhor, profissionalmente falando, você vai conseguir um cargo melhor, ter um emprego melhor. Isso é comprar você comprar, entre aspas, né? Me conectar com você pelas suas ideias. Agora, se eu quero ganhar realmente o seu compromisso, a sua confiança, a sua parceria, né? Que aí vem essa coisa da liderança nata, eu preciso me conectar emocionalmente com você em primeiro lugar. Vitor, perfeito. Ser flexível e ganhar a confiança. Exatamente. Então, se eu consigo entender o outro, entender aquela necessidade, entender a dificuldade do outro, eu ganho o quê? Eu ganho um parceiro. E na parceria, os dois crescem. Não é aquela guerra de força, ou para cá ou para lá, né? Então é isso. Inteligência interpessoal é você saber se colocar, né, de uma maneira correta para estabelecer essa parceria, né? E como que a gente faz isso? Bom, primeiro que, né, como eu disse ali em cima, a intrapessoal, que é aquela onde você consegue olhar para dentro, olhar para si, entender o que você está sentindo, essa é primordial para que você consiga então pôr para fora na interpessoal, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de inteligência, a gente não pode achar que a gente nunca vai errar, tá? Isso para todas as inteligências, né? Inteligência é errar sim, mas é mais inteligente interpessoal, intrapessoal ou de qualquer outra forma quem sabe resolver os problemas e não quem não erra, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vai, por diversas formas, às vezes se colocar errado numa reunião, pedir de uma forma errada para o nosso chefe ou pedir para o nosso funcionário as coisas de uma forma talvez não muito bacana. Mas é primordial que eu saiba resolver esses problemas, ok? Então vamos lá. Para eu ter, né? Se eu sou uma pessoa, então, que tem uma inteligência interpessoal bem desenvolvida, o que acontece? Eu vou ter um bom desempenho nas situações de conflito, nas situações de grupo, né? Então, por isso que eu falei, é uma liderança nata dessas pessoas que têm inteligência interpessoal bem desenvolvida, né? Então, eu vou ter uma boa capacidade de me sair bem nos grupos, seja no meu grupo familiar, no meu grupo de amigos, no meu grupo profissional, tá? Eu vou ter também uma maior capacidade de identificar a qualidade do outro. E com isso, se eu tenho melhor capacidade de identificar a qualidade do outro, eu consigo extrair o melhor delas. Eu consigo extrair exatamente, Vitor, ser administrador das pessoas de fato, né? Administrador das emoções dessas pessoas. Então eu consigo organizar o meu trabalho, eu consigo organizar a minha equipe, eu consigo organizar o meu ambiente de trabalho, né? Aí já voltando para nós mesmos. Eu consigo aumentar a produtividade do meu grupo, eu consigo ter mais resultados, mais vendas ou mais serviços, eu consigo atender o meu cliente de uma forma melhor, porque eu valido, né, o que ele está sentindo, eu valido o que ele está passando para mim. Então, se eu sou melhor, né, tenho uma inteligência interpessoal melhorada, eu consigo bons resultados das outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar para nos motivar a desenvolver a inteligência interpessoal.
E aí você pode me perguntar, Nicole, mas dá para desenvolver? Ou é uma coisa que isso é da tua personalidade? Ou você nasce assim, ou é assim, ou assado? Não, dá para desenvolver. Ainda bem que nós estamos aqui nessas lives todos os dias falando com vocês do que? Da nossa ginástica cerebral, da nossa ginástica comportamental e da capacidade que nós temos sim de desenvolver essas características comportamentais. E o porquê que é importante pensar sobre elas, né? Então vamos lá. Se a gente vai partir para o desenvolvimento da nossa capacidade, né, da nossa inteligência interpessoal, eu vou passar 5 exercícios hoje para vocês relacionados com esse desenvolvimento, tá bom? O primeiro deles é desenvolver a empatia, tá? Que a gente já falou aqui um pouquinho. Então, a empatia é aquela capacidade de nos colocar no lugar do outro, né? Então, Nicole, mas como é que eu desempenho, né? Que eu desenvolvo, que eu aumento meu desempenho da minha empatia? Bom, eu preciso fazer exercícios diários de me colocar no lugar do outro. Então, vamos lá, tô vendo um noticiário e aí passa, sei lá, um assalto ou passa uma situação complicada em relação ao coronavírus, né, que agora a gente só vê isso nos jornais, ou passa uma situação delicada numa escola que fechou e os pais não sabem, né, o que fazer com os filhos em casa, enfim. Eu posso olhar aquilo e ouvir aquela notícia e entender aquela notícia da forma como o jornal colocou. Ou eu posso me exercitar e falar, nossa, o que será que essa situação, que pessoas são afetadas nessa situação? Nossa, tem os pais em casa, nossa, tem os trabalhadores, nossa, tem a mãe que perdeu o filho, né, na pandemia, nossa, tem as crianças que estão... Eu consigo, então, fazer um exercício de olhar além, tá? Então, é um exercício super tranquilo. Todo dia, quando você tá ali vendo o jornal, pega uma notícia principal e depois pensa, quem são essas pessoas que estão sendo afetadas e o que será que elas estão passando? Será que elas estão passando necessidades? Do que? Necessidade de dinheiro, trabalho, fome, apoio psicológico, emocional, um estudo? O que será que elas estão precisando? O que será que elas estão passando? Será que eu já passei por algo igual? Se eu não passei, como seria se eu passasse? O que eu gostaria de ouvir de uma pessoa? O que eu gostaria de sentir de apoio de alguém se eu estivesse passando pela mesma situação? Então, com isso, gente, com esse exercício, você desenvolve empatia. Eu citei o jornal, né, porque a gente está encontrando poucas pessoas, mas de uma forma geral, é um exercício que você pode fazer para a vida. Toda vez que alguém vier te contar alguma coisa, olha, fulano largou a faculdade, olha, fulano estava fazendo o curso, mas não vai poder porque arrumou um trabalho assim, assim, assado. Faça esse exercício internamente. Feche seu olho e pense, como seria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? O que será que eu estaria sentindo? O que será que eu estaria vivendo? E como eu agiria diante de uma situação dessa, tá? Então, esse é o exercício número 1 para a gente desenvolver a empatia e a nossa inteligência interpessoal, tá? O exercício número 2, gente, é desenvolver uma escuta atenta. O que é isso? Gente, saber ouvir de forma atenta não é apenas uma coisa fácil, como parece. Então a pessoa tem um amigo, vai desabafar, mas eu consigo ouvir a pessoa desabafar comigo por horas. Não, não é só isso que eu tô falando. Não é só você ouvir, mas é você mostrar atenção nessa fala. O que é isso? Mostrar que você se importa com isso. Ter controle do discurso da pessoa. Então, se a pessoa está contando um problema, né, assim, algo que às vezes ali tá sofrido para aquela pessoa e às vezes ela demora mais para falar, e eu ficar ouvindo ela assim, eu vou parecer o quê? Eu vou parecer que eu tô dando alguma importância pro que ela tá falando? Não vou. Agora, se eu sinalizo com a cabeça, se eu sorrio, se eu toco no ombro da pessoa numa situação difícil, ou se eu balanço firmemente concordando, né, assim, fazendo gestos, né? Ou seja, isso é uma escuta atenta, não é uma escuta passiva. Eu me conecto com a pessoa olha e fala, nossa, olha, a Nicole tá prestando atenção no meu problema da vida. A Nicole tá prestando atenção, né, no que eu estou falando, ela está interessada, ela está... Então, eu preciso manter uma postura de escuta atenta, né? Colocar o meu corpo aberto para ouvir essa pessoa. Se a pessoa tá falando comigo, então tô lá no trabalho, né? Meu chefe veio me pedir uma planilha nova que eu não sei fazer. E aí eu fico assim, ele fala comigo, eu dou aquela olhada assim, ó, continuo debruçado na mesa escrevendo, eu olho meio para cima, aham.
Eu tô atenta? Eu não tô atenta. Eu tô ouvindo, eu tô cumprindo tabela só. Agora, postura aberta, né, para ouvir o que meu chefe tem para falar para mim, seja positivo, seja negativo, né? Então eu preciso, né, desenvolver uma escuta, mas não qualquer escuta, uma escuta atenta para as pessoas, ok? Muito bem, Vitor. Às vezes no desabafo a gente escuta o que é mais importante, né? Então a gente só pega ali uma coisinha e depois a gente desliga e a pessoa continua falando, depois a gente escuta mais uma coisinha e desliga de novo. Mas não, essa pessoa precisa entender que eu estou me conectando emocionalmente com ela. Então, eu vou ali, ó, ser um braço realmente daquela pessoa, um apoio daquela pessoa. Eu preciso desenvolver a escuta verdadeira, atenta, né? Não é escutar ouvindo música, não é escutar vendo o celular ao mesmo tempo, escrevendo, olhando para o computador. É olhar para a pessoa, olhar no olho da pessoa e me conectar com ela, né? Esse é o exercício número 2, gente. A gente precisa tanto desse exercício, começando ali dentro de casa, né? Esse não é difícil da gente exercitar. Vamos começar ali no nosso espacinho dentro de casa e depois a gente consegue jogar isso lá pra frente, jogar isso pro trabalho, jogar isso, né, para um ambiente de grupo, né? Bom, exercício número 3, gente, desenvolver a nossa cognição social. Falando, nossa, agora ficou difícil, né? Cognição social. O que seria isso? A cognição social, gente, é a nossa habilidade de saber como o mundo funciona. Então, cognição, vamos lá, né? Quem acompanhou as lives sobre nosso cognitivo, né? Então, como a gente capta, como a gente aprende cognição social, como a gente aprende sobre o mundo, sobre a nossa sociedade. Então, quais são os valores morais, as crenças, o julgamento que as outras pessoas têm sobre determinadas coisas, a percepção que elas têm sobre o mundo, o senso de ética que nós temos no mundo, o que é ético no mundo e o que é ético para aquela pessoa que você se relaciona, tá? Então, o nosso terceiro exercício é desenvolver a nossa cognição social, que é pensar justamente sobre essas coisas que estão no mundo, né? Então, por exemplo, não fazer perguntas coercitivas. Então, por exemplo, eu posso perguntar da mesma forma para a pessoa: você entregou o trabalho hoje? Ou você já entregou o trabalho hoje, né? Né? Eu tô coagindo a pessoa. Ela tem que me responder sim, porque é o sim que eu quero. Eu não quero nem saber se ela não fez. Olha a diferença, né? Então, quais são as percepções, os valores que eu embuto na minha fala, né? Que eu coloco para fora. Então, eu preciso entender, né, um pouquinho desse ambiente social, desse ambiente que tá fora, para saber me colocar no mundo. Então, por exemplo, eu não posso evitar, né, começar uma conversa com perguntas difíceis de responder. Então, no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu tô lá no home office, meu chefe não sabe que horas que eu tô fazendo de trabalho, ele sabe que eu tenho que entregar tais coisas, mas ele não sabe se eu tô trabalhando às 7 da manhã ou às 7 da noite. Ele sabe que eu entrego todo dia aquilo que ele me pede, né? Aí, de repente, ele vira pra mim, eu viro pra ele e falo assim, mas não é da sua conta o horário que eu trabalho. Opa, pera lá, né? Eu não preciso, se eu for cobrada de uma forma um pouquinho mais ardida, né? Que a gente fala um pouquinho mais não muito legal, eu posso responder para ele de uma forma legal e mostrar, olha, o importante é que você disse que eu deveria cumprir isso, isso e isso, e isso está cumprido. Agora, se eu fiz de manhã, se eu fiz à tarde, talvez não faça muita diferença para você, faz. Porque se fizer, você pode falar para mim, né? Olha ali, eu me conecto com o meu chefe, eu me conecto com essa pessoa que às vezes não estava tão conectada comigo quando me fez uma pergunta um pouco torta. Então, olha que interessante a gente pensar nessa cognição social, né? Então, ela embute as crenças, os valores, né? A nossa percepção do mundo que nós, né? Do nosso mundo ao redor. O quarto exercício de hoje, gente, é desenvolver a sincronia, tá? O que é isso, né? Aí já é uma coisa que a gente precisa dos pares, né? A gente precisa da dupla. A sincronia, então, é uma habilidade, né, que a gente tem de duas pessoas ou mais, ou um grupo, né? Não precisar falar, né? Não precisar verbalizar algo para conseguir e querer um mesmo objetivo. Então, por exemplo, você tá lá na sua casa, vamos para casa agora, vamos para um ambiente pessoal. Eu tô lá na minha casa e aí eu vejo uma propaganda de uma live super legal que vai ter
que eu quero muito participar e eu acho que minha mãe também vai querer participar. E aí eu falo, minha mãe tá assistindo a mesma propaganda que eu. Ao mesmo tempo a gente olha e fala, opa, vamos assistir junto, isso aqui vai ser importante. A mesma coisa profissionalmente. Então você tá lá trabalhando, aí sai uma legislação nova que você fala, opa, essa legislação é boa pro meu chefe, pera lá, né? Vamos lá. Aí, a hora que você vai falar, o chefe já tá na sincronia. Nossa, olha, eu tinha pensado exatamente nisso. Perfeito, Vitor. Harmonia é exatamente essa palavra que define o nosso desenvolvimento, então, da sincronia. É a harmonia, né? Se eu tenho os meus objetivos e metas muito bem estabelecidos e eles estão de acordo com os objetivos e metas da minha empresa, eu vou ser muito mais eficiente. Eu vou ter um ambiente harmônico de trabalho. Então é bom que a gente desenvolva essa sincronia, que a gente esteja, então, para desenvolver a sincronia, o que a gente precisa estar? Atento, né? Usando a nossa cognição social. Então, ó, o exercício 4, ele tá ligado com o exercício 3, né? Onde eu consigo captar os valores, as crenças, as percepções do ambiente ali, né? Que eu usei a minha cognição social para isso, mas eu consigo colocar isso de uma forma harmônica, casar isso, ser sincrônico com os objetivos da minha empresa, ou com o meu objetivo do meu curso, de onde eu estou estudando, do meu grupo, ok? Então é importante que a gente desenvolva, então, nesse quarto exercício para ter uma inteligência interpessoal, é o desenvolvimento da sincronia, da harmonia, tá? E o nosso último exercício, né, pra gente fechar com chave de ouro esse tema da inteligência interpessoal, é desenvolver a nossa apresentação social, gente. Por quê? Se eu tenho, né, então os exemplos que eu dei lá de fala, se eu tenho uma boa percepção interna, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu consigo lidar com isso, né? Eu consegui também, de uma forma legal, casar isso com os objetivos da minha empresa, do meu grupo, do meu estudo, da minha família. Mas eu não me apresento bem socialmente, não vai dar certo, né? A apresentação social falsa, ela acontece quando? Quando você fala de forma exagerada, ou se mostra de forma exagerada, ou esconde os seus defeitos, finge que você não errou, né? Ou finge que isso não é um calo que te machuca, né? Procure apresentar uma imagem daquilo que você não é. Então eu não vou apresentar uma imagem de que eu sou a senhora master da educação, da organização, se eu, na verdade, não sou uma pessoa organizada. Se eu gosto e preciso de ajuda para me organizar. E isso não é uma fraqueza mostrar os seus defeitos. Muito pelo contrário, enriquece mostrar os seus defeitos no sentido de que você conhece eles. E se eu conheço os defeitos, eu consigo lidar com eles. Porque se eu não conheço os meus defeitos, eu não consigo lidar com eles. Então, isso é extremamente importante. As pessoas às vezes enxergam como uma fraqueza, né? Ah, se eu falar, se meu chefe perceber que eu não tenho muita habilidade para escrever determinados textos e tal, ai, meu chefe pode ficar bravo comigo. Não, ele precisa saber. E ele precisa saber para saber que eu sei, né? Para saber que eu sei e que eu, diante disso, eu vou me resolver. Eu vou resolver o meu problema, eu vou ser inteligente. Eu vou usar a minha inteligência intrapessoal e interpessoal para resolver esse meu problema e para admitir e me apresentar socialmente com as minhas qualidades, né? Então, eu sei reconhecer sim os meus defeitos, os meus pontos a melhorar, mas eu sei também reconhecer os meus pontos os meus pontos fortes, né? Os que já estão melhorados e que podem sempre ser desenvolvidos, ok? Exatamente, Vitor. Aquela mulher que foi demitida por falar mal de um assistente de saúde, né? Perfeito esse exemplo, né? Então a gente precisa aprender a olhar para essa nossa necessidade, tá? Essas nossas inquietudes, essas nossas sensações internas, mas eu preciso saber me apresentar socialmente, né? Então, como eu dei o exemplo lá em cima, não adianta eu me comunicar com o meu chefe, com o meu colega de trabalho de uma forma agressiva, porque isso não vai agregar na nossa relação. Isso não vai trazer uma coisa bacana pra gente, muito pelo contrário, só vai gerar mais ainda impasse, mais conflitos, né? Coisas ruins que vão então denegrir o meu trabalho, ok?
Gente, espero que vocês tenham gostado, adorei a interação aqui. Toda semana vem aqui, os nossos espectadores estão aí, a gente vê que vocês vêm, voltam, interagem. Adorei, Vitor, obrigada. Todo mundo que participou também aqui, mandou joinha, acenou, tá? Todos os dias, 1h30, a gente tem alguma live aqui de algum dos nossos profissionais do EADL, é super bacana, tá? Convido vocês para acessar o link da bio. Olhe todos os cursos que nós temos lá, que com certeza vão te enriquecer muito nesse tempo de isolamento social. Você que está procurando um emprego, que perdeu o emprego nessa crise, ou que ainda está procurando um emprego, que não perdeu, mas está procurando mudar, né, no seu ambiente de trabalho. Gente, tem muitos cursos que vão enriquecer você, da parte de informática, da parte de engenharia, da parte de administração, da parte de saúde, todas as áreas, para você conhecer um pouquinho do que tem lá. Acesse o nosso link da bio, o preço também está em promoção devido à crise, tá bom? E estamos à disposição. Se ficou alguma dúvida, essa live vai ficar salva no IGVT. Manda dúvidas aqui pra gente, que a gente responde por direct, responde também nos stories, tá bom? Obrigada por mais essa live da semana e até terça-feira que vem. Tchau, tchau!